Bom dia, pessoal. Então, pessoal, como combinado, a aula de hoje vai ser assíncrona. Então, eu vou ser bem direto aqui na aula, para não ficar, né, chata, né? Então, essa aula vai ser prática, né, no QGIS. A gente vai começar a usar o QGIS nas nossas aulas. Então, vamos lá. Bom, para você usar o QGIS, você precisa instalar ele na sua máquina, tá? Para instalar ele na sua máquina, ele é bem simples, né? Ele é um software que é tranquilo para se usar e enfim. Então você precisa acessar. Vou botar aqui, mostrar aqui para vocês aqui. Você vai no Google, digita QGIS e e aqui tem QGIS.org, tá? Você acessa aqui, ó. Você pode baixar aqui no download, tá? Na versão do download, aqui é para se você quiser doar alguma coisa, né? Mas, enfim. Então aqui você tem essa versão aqui, ó. Essa versão aqui é a mais estável, né? A última versão mais estável que eles gravaram, que eles salvam, né? Eles mostram assim essa versão mais estável, sempre está aqui, long term release. Então essa aqui é a mais estável. E essa aqui é o último lançamento, tá certo? Então eu sempre estou trabalhando com o último lançamento, tá? Eu sempre estou acompanhando as alterações. Mas no meu caso, eu sempre tenho duas versões. Aqui, se você notar aqui, eu tenho uma versão 3.4.2.3 e uma versão mais nova, tá? 3.4. Então eu sempre deixo essas duas versões aqui no meu computador. Então você baixa aqui. Essa versão aqui ela é mais completa, digo assim, tem mais funções de programação. Então não instalem essa, instalem essa versão aqui da esquerda mesmo, tá? E, enfim, então você instala a última versão, baixa e instala ele normal, é instalar, apertar os botões lá para instalação. Então você vai baixar ela, tá? E depois que você, baixou, você instala o QGIS. Bom, o QGIS ele é um software livre, né? É um software gratuito e o seu maior concorrente é o programa ArcGIS. O programa ArcGIS é um software livre, livre não, pago, bem pago. E, na verdade, assim, o ArcGIS ele tem três versões. ArcGIS, a mais simples, que é o ArcView, o ArcGIS intermediário ArcEditor e o ArcGIS mais completo, que é o ArcGIS ArcInfo. Então essas três versões, né, de tal forma que o preço delas, eu não sei quanto que está atualmente, mas era como se fosse 3 mil, 15, 45 mil, coisa assim, as versões, tá? Então são versões muito caras, o que faz com que normalmente as pessoas, as empresas, comprem a versão mais barata, né, que é o ArcGIS ArcView, para começar a trabalhar. E essa versão ela tem umas limitações de algumas ferramentas de análise espaciais, tá? Rede, enfim. Então, quando a gente compara com o QGIS ele já é completo. Ele tem todas as ferramentas do ArcGIS completo. E o ArcGIS, normalmente, quando você vê por aí, instalado nos computadores pessoais, normalmente é uma cópia pirata que você vê. E essas cópias piratas são sempre ArcGIS, ArcInfo, uma versão completa, né? Pois bem, então esse material vou passar para vocês, deixar no site para vocês baixarem, tá?
algumas vantagens e desvantagens entre os dois, tá? A, a principal vantagem mesmo assim, é gratuito, né? A, as versões, né? Enfim, as ferramentas são todas gratuitas do QGIS. Agora começaram a aparecer algumas ferramentas pagas, umas coisas mais complexas, enfim, são umas versões mais que os caras fazem alguns algoritmos, alguns aplicativos que são pagos dentro do QGIS, tá? Você precisa pagar para usar eles. Mas em geral, o QGIS ele é gratuito, né? São algumas extensões, alguns complementos que são feitos por terceiros, empresas que vendem esses complementos. Algumas funcionalidades que não existem na versão básica, né? Digamos assim, básica que na verdade que é completa, né? Mas enfim, então basicamente isso. Suporta PortGIS. Que mais? Cara, é um software que você começar a usar, você vai ver que ele é um software que é completinho, né? Você pode fazer todos os procedimentos de análise espacial, você consegue fazer com QGIS. Bom, só para contextualizar, acho que já falei isso em sala, mas vou repetir. Nós temos dois sistemas que a gente trabalha normalmente com GEO, né? Sistemas de coordenadas geográficas, né? Latitude e longitude. A latitude divide o globo em dois hemisférios, norte e sul, né? Sendo que o Equador é o zero, aí vai zero, o ângulo do centro até a superfície, esse é o ângulo de latitude, que vai variar de 0 até 90 nos polos. E a longitude, ela se baseia em relação ao meridiano de Greenwich. Então, a oeste de Greenwich, valores negativos, a leste, valores positivos e graus. Ela vai variar de 0 até 180 graus, né? 180 graus para o oeste, 180 graus para o leste, até culminar lá no outro lado, lá no antimeridiano, né? Mediano 1, na verdade. Então, isso aqui que eu acabei de falar para vocês. E a outra sistema de coordenadas é o coordenadas UTM, que aí a coordenada UTM, as coordenadas UTM, elas precisam ter a informação tanto da zona UTM, porque a Terra é dividida a cada 6 graus, totalizando, se pegar 6 vezes, pegar 360 dividido por 6 dá 60 faixas. Ou seja, a Terra ela é dividida em 60 faixas UTM de 6 graus. E essas coordenadas dessas faixas a gente divide entre o norte e o sul. No hemisfério sul, 84 graus é o 0 metros. Vai 0 metros até chegar ao Equador, que tem a coordenada de 10 mil metros, 10 milhões de metros, ou 10 mil quilômetros. E no caso do hemisfério norte, o Equador tem o 0 metros, né? Até atingir 84 lá, na verdade 84, que tem coordenada de 10 milhões, ele extrapola um pouquinho, não é 90, essa figura tem que arrumar ela, porque ela está errada. Até 84 é o 10 milhões de metros. E ele extrapola um pouquinho por causa do Alasca, que os Estados Unidos incorporou o Alasca, e aí, para não ficar de fora o Alasca, eles estenderam um pouco mais para 84, se não me engano. Tá? Pois bem, aqui é 80 e lá é 84. A coordenada central aqui do TM, ela tem um valor de 500 mil. Então, 500 mil é o meridiano, o meridiano central aqui, né? A linha central que divide a faixa UTM. Essa linha central aqui. Totalizando 3 graus para um lado, 3 graus para o outro. Né? Pois bem, então para cá aumenta, para leste vai aumentar, para oeste vai diminuir em metros. Tá certo?
E ela é um sistema de coordenadas secante, ela corta a superfície da Terra em dois pontos. Se você imaginar a Terra cortada por um cilindro, ela vai ter dois pontos onde a Terra vai ser cortada, vai ter a superfície sendo cortada pela Terra, né, em dois pontos, atravessada, né? Então aí ela é caracterizada por essa figura aqui, ó. Essas duas pontas aqui, ó, se você notar aqui, a Terra, ela passa o cone, o cilindro, ele atravessa a Terra, né? Então ele vai ter dois pontos aqui de interseção, né? Aqui e lá do outro lado. E essas linhas de interseção, né? Pode ser tangente ou secante. Tangente ela só toca na superfície, secante ela corta. E dessas linhas pontilhadas aqui, é onde nós temos o menor erro, né? Então a gente tem menor erro aqui. Repara que se fosse só tangente, ou seja, só tocando numa parte da superfície da Terra, tocando dentro do cilindro, a gente vai ter uma zona, uma região de menor erro, e aí esse erro vai se aumentando a partir do momento que a gente se afasta dessa linha. Quando a gente tem secante, ou seja, nós temos, em vez de um ponto, uma linha, uma circunferência de erro menor, aqui nós vamos ter duas zonas de erro menor. Por isso faz com que o erro, no caso de uma folha UTM, ela é menor do que numa tangente, né? Porque como tem duas zonas de erro menor, a partir do momento que eu me afasto dessa linha vermelha, eu vou aumentar meu erro de distorções, tanto para um lado quanto para o outro. Acaba que, como tem essas duas aqui, acaba que essa região acaba tendo um menor erro do que se fosse uma só linha, né? E isso vale tanto para cilindro, cones, projeções cônicas e projeções planas, tá? Mas no caso do TM são projeções cilíndricas. E como eu falei, são 60 faixas de 6 graus. Cada 6 graus uma faixa. E vão se repetindo. Essas coordenadas elas se repetem em cada faixa dessa. Por isso que você tem que dizer. Essas coordenadas, além de elas se repetir nas faixas, elas se repetem para norte e para sul. Por isso que você tem que informar se a coordenada é norte, é sul e qual é a zona UTM que ela pertence. Tá? Então aqui, ó, qual é a coordenada do TM que você pertence? Aqui estava falando 80 até chegar no Equador, 10 milhões. Para o hemisfério norte, 0 metros no Equador, até chegar em 80, que é 10 milhões, mas ela extrapola para 84 no norte para servir para o Alasca, né? Enfim, então sempre que você, na coordenada do TM, tem que informar a coordenada, a zona UTM, né, a coordenada X e norte, a zona UTM que pertence e qual o hemisfério, se é sul, se é norte. Aqui é aquela questão de fator de escala, né? Como ela corta em dois pontos aqui e aqui, o erro vai ser menor e eu vou ter um erro vai ter menor, porque existe esse fator de escala, dois fatores de escala igual a 1, e acaba que esse erro, como ele aumenta a partir que eu me afaste desses pontos, então acaba que eu tenho um menor erro no conjunto. Então aqui são as zonas UTM da Terra, né, do planeta Terra. As zonas UTM completas aqui. Então você vê aqui que o Brasil, aqui Belém, está na zona 22. A gente vai até mais ou menos na altura ali de Castanhal. De Castanhal para lá, da PU para lá, vai ser zona 23. Tá? A gente está na 22. A zona 21 ali pega Santarém. São as que a gente mais usa aqui. Né? Tá aqui, ó.
o Pará, o meio do Pará, o Amapá é zona 22. A região ali passando a PU, pé de Castanhal, para leste, nós vamos ter a zona 23. E ali de Prainha para oeste, nós vamos ter a zona 21 de Santarém. E nas folhas do TM está lá escrito, ó, sul, né? A, né? Sul, A, N, A é norte, A, ó, aqui, ó. Aqui todas essas cartas elas são A. Então, NA19, NA20, NA21, NA22, que é a classificação das folhas de milionésimo. Então, aqui é o Equador, 0. Então, ela tem 6 graus por 4. E aí, ó, 1 por milhão, tá? Então, no caso, a folha Belém é SA22, né? A São Luís é SA23. E aqui vai, ó, a segunda de 4 a 8 é B, depois é C, depois é D, e o S na frente indicando que é Sul. A mesma coisa ocorre para Norte, tá? Enfim, aqui a nomenclatura de como tem que ser escrita a coordenada do TM, né? Então você tem que especificar o número da zona, o TM, qual hemisfério que essa coordenada pertence, se é no Norte ou no Sul, as coordenadas escritas em metros para leste, e a coordenada em metros para norte. Bom, com relação à escala, né, vou rapidamente falar isso aqui para vocês. Você já deve ter visto isso aí em cartografia, enfim, em outros lugares. Mas eu gosto sempre de ensinar dessa forma aqui, que é uma forma que vocês não tem erro, né? Eu gosto de sempre de mostrar dessa maneira aqui, desse método aqui, que você fazendo dessa forma não tem como errar. Então é assim, ó. Na escala, a escala é uma relação de proporcionalidade, né? Então, 1 no meu desenho equivale a quantas vezes no terreno. Então, se eu tenho 1, pode ser 1 polegada, 1 centímetro, 1 metro, 1 milímetro no terreno, equivale a quantos milímetros, tem que ser a mesma unidade no mundo real. Então, se eu digo que no meu mapa é 1 centímetro, então 1 centímetro no terreno, no meu mapa, equivale a 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro. Então, 100 centímetros é 1 metro. Né? Então, uma unidade no meu mapa, eu vou escolher a unidade de centímetros. Então, 1 centímetro equivale a 100 centímetros. Tá aqui do lado. 1 centímetro equivale a 100 centímetros. 100 centímetros, né, equivale a 1 metro. Tá certo? Então, 1 centímetro equivale a 1 metro. 1 centímetro no meu mapa equivale a 1 metro no terreno. Então é muito simples. Quando você pega, deixa eu ver se eu coloco aqui a canetinha aqui. Então quando tu pega uma escala, por exemplo, 1 para 500 mil. Então 1 para 500 mil, não sei porque ele está fazendo isso aqui. Então 1 para 500 mil. Então 1 para 500 mil, o que você vai fazer? 1 centímetro. A gente já viu que quando a gente joga centímetro aqui e aqui fica centímetro, a gente já viu que se cortar 2 zeros fica metro, né? Então aqui era 500 mil, né? Então se eu corto esses 2 zeros, eu vou ter 1 centímetro é igual a 5.000
metros. Oh, caramba. A 5.000 metros. Ou seja, 1 centímetro é igual, daqui a 5.000 metros, 1 quilômetro é 1.000 metros. 1.000 metros é 1 quilômetro, né? Então, se 1.000 metros é 1 quilômetro, então 5.000 metros são 5 quilômetros. Mas não sei porque ele faz isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Então 5.000 metros são 5.000, 1 centímetro, 5.000 metros são 5 quilômetros. Tá? Então sempre que você faz isso, você vai pegar a escala que você receber, receber 200.000 metros. Vou botar 200, 1 para 200. 1 para 200. Se é 1 para 200, eu digo 1 centímetro no mapa equivale a 200 centímetros no terreno. Aí se eu cortar 2 zeros, né? Se eu cortar esses 2 zeros aqui, eu vou ter 1 centímetro igual a 2 metros. Então, cortou 2 zeros, você vai ter lá o valor, a relação centímetro para metros, né? Centímetros no mapa, 2 metros no terreno. Aí fica fácil resolver qualquer resolução de escala, né? Pois bem. Então vamos lá. Então a escala é uma relação de proporcionalidade e assim como eu falei para vocês, né? Então aqui, ó, como é que fica fácil? Como é que fica fácil? Então 80 milhões, oh caramba, 80 milhões. Então 80 milhões, se eu pegar, cortar 2 zeros, eu vou ter 800.000 metros, ou seja, 1 centímetro. 1 centímetro aqui. Se eu cortei 2 zeros, fica 800.000 quilômetros, 800.000 metros, né? Então, se é 800.000 metros, é igual a 800 quilômetros, km. A mesma coisa aqui, ó. Cortei 2 zeros. Cortei 2 zeros, substituo por metro. E aqui 1 centímetro. Então, 1 centímetro equivale a 160 quilômetros. Aqui, ó, corto 2 zeros. Então, 1 centímetro equivale a 3.000 metros. Ou 3 quilômetros. 1 centímetro é 3 quilômetros. Aqui, se eu corto 2 zeros, 1 centímetro equivale a 200 metros. Ou 0,2 quilômetros. Beleza. Isso aí só para... Já tem muita careca de saber isso. Vamos para o que interessa. Vamos lá. Os formatos do QGIS, tá? Então os dados do QGIS eles são espaciais e ele possui dados tanto com coordenadas geográficas, dados espaciais, né, que chama, né, de geográficos, com um sistema de referência geográfica, né, com coordenadas. E nós temos associada a esses dados espaciais, nós podemos ter dados não espaciais, né? Podem ser qualitativos, por exemplo, eu posso ter os polígonos das rochas que ocorrem na superfície ou do solo que ocorre na superfície. Então eu posso ter solo laterítico, solo
enfim, vários tipos de solo, né? Então eu é, posso ter em vez de ser qualitativo, informação, tem muita matéria orgânica, sem matéria orgânica, pode ter podisólico, assim, posso ter vários tipos de solo, né? E aí eu posso ter também dados alfanuméricos. Eu posso ter, por exemplo, nutriente, posso ter fósforo, nitrogênio, enfim, sílica, posso ter várias informações ali sobre os elementos químicos das análises, tá certo? Então eu posso ter dados qualitativos e quantitativos relacionados a esses dados espaciais. E aí a gente tem a forma de representação deles, por exemplo, as casas, elas podem ser em uma determinada escala, ser representadas por pontos, né? E esses pontos eles podem ser representados de duas formas em si, na forma de raster. Rastros são imagens. E no formato de imagens, as imagens elas são formadas por pequenas quadrículas, que a gente chama de pixel. Na verdade, ela é uma matriz, né? Ela é uma matriz XY, onde cada ponto, cada quadradinho desse é representado por um par de coordenadas também. Né? Mas é uma matriz. Então eu posso ter os pontos escuros aqui. São onde são as casas. Pois bem, esse é um formato de raster, né? E nós também podemos representar essas casas com formato de vetorial, né? Onde tem um par de coordenadas x e y que aloca a casa exatamente no sistema de coordenadas que é georreferenciado. Então nós podemos ter linhas, né? E as linhas eu posso ter no raster, são vários quadradinhos interligados, né? Caracterizando aqui a linha, né? E nós temos o vetorial. Lembrando que sempre vai depender do teu projeto, do teu objetivo, do teu projeto, né? Às vezes é melhor trabalhar com polígono, às vezes é melhor trabalhar com raster. Aí vai depender da situação de cada projeto, né? Em geral, eu em particular prefiro trabalhar mais em raster do que em raster, não, em vetor, do que raster. Mas se eu estiver trabalhando algumas análises ambientais, assim, então e raster é melhor. Então aqui, ó, polígono, uma área de floresta, um polígono de floresta. Então aqui, no nosso caso aqui, a gente tem vários pixels que caracterizam a área de floresta. E aqui eu posso ter o vetorial, né? Então os pontos, né, são par de coordenadas. As linhas são pontos interligados. No caso, a linha, eu posso ter uma linha simples, mas eu posso também ter uma linha que se fecha, né? O primeiro ponto ele é unido com o último ponto. Quer dizer, daqui eu faço a união para o primeiro ponto. Quando eu pego essa linha e uno o primeiro com o último ponto, eu tenho um polígono fechado. Em geral, caracteriza um polígono, né? Uma linha onde eu pego o último ponto e conecto com o primeiro. Aí eu fecho a poligonal. Tem um outro sistema de referência que é a rede. Essas redes podem ser redes de água, pode ser rede de eletricidade, de esgoto, enfim, rede, né, de comunicação. Então a rede ela tem uma topologia, né, que os pontos são conectados. Além de ser pontos conectados, eles também têm sinal, né? Então, por exemplo, se a água vai daqui para cá, então ela tem um sinal. O fluxo vai da esquerda para a direita, de oeste para leste, ou de norte para sul. Então, ele tem a orientação para onde as coisas caminham nessa linha, né? A rede, que é o sentido de que a rede está se comunicando, né? Então, isso é uma outra forma de representar. E a outra são superfícies tridimensionais de relevo quando você faz a modelagem 3D de uma superfície, ele cria regiões triangulares, tá?
E aí você pode ter o raster informando, cada quadrícula dessa vai informar uma cota topográfica, e em vetorial eu tenho essas facetas triangulares. Aqui não está muito bem caracterizado, mas são facetas triangulares que caracterizam as superfícies de elevação. Aqui no caso ele colocou as curvas de nível, tá? Pois bem, então aquilo que eu falei, né? O ponto é um par de coordenadas x e y, a linha são pontos interligados, o polígono vai ser uma linha, né, que se fecha, né, onde o primeiro ponto coincide com o último ponto, fechando a poligonal. Bom, aí tem algumas dicas que eu vou passar isso para vocês. A gente já deve ter mostrado para vocês que os arquivos shapefile, né? Os arquivos shapefile, na verdade, eles são formados no mínimo por 3 arquivos: o DBF, que é a tabela de atributos, o SHP, que são os dados geográficos vetoriais, é o desenho, né? Propriamente dito, né? O vetor, é como se fosse o CAD, né? E o SHX é o que faz a ligação entre a tabela e o vetor. Ele precisa desse para interligar os dois. Para funcionar um shapefile, ele precisa ter o nome do arquivo com essas 3 extensões. Então, se o arquivo é casas.dbf, eu tenho que ter o casas.dbf, o casas SHP e o casas SHX. Eu tenho que ter esses 3 arquivos para poder abrir o shapefile em qualquer programa de gel. Então, sempre que você for mandar um arquivo shapefile, você tem que mandar o DBF, o shapefile e o SHX. Nunca só um, senão ele não vai abrir. Tem que mandar os 3, tá legal? E aí, às vezes, tem outras extensões. Aqui, ó, limite municipal DBF, limite municipal PRJ, limite municipal QPJ, limite municipal SHP, limite municipal SHX. Então, o que necessariamente ele vai precisar ter o DBF, vai precisar ter o SHP e o SHX. Esses aqui são complementos, mas este daqui tem um arquivo chamado QML, que não está aqui, é o Q. Opa, descarta. Peraí que deu um problema aqui. Deu um problema. Então aqui é o seguinte, tem um QML, que é uma extensão que ela é legal, porque quando eu estou, vamos supor, eu pego um arquivo de ponto e eu escolho uma simbologia de uma casa bacana, uma configuração de cor, de tamanho, enfim, aquelas configurações que a gente chama de cosmética. Quando a gente salva com o mesmo nome, QML em vez de QPJ, QML, depois eu vou mostrar para vocês. Toda vez que eu abrir esse shape, ele vai abrir com essa configuração que eu escolhi, quando eu salvo. Tá? E uma outra extensão interessante é a PRJ, que é a projeção. Então, quando eu abrir esse limite municipal, ele já vai abrir corretamente com a projeção correta. Isso se for a projeção correta mesmo, né? Se ela tiver com os dados corretos. Então, sempre você vai ter que ter esse DBF, o SHP e o SHX, e os outros são auxiliares. E você precisa ter eles para poder carregar. Tá? Então, você pode abrir um arquivo sem projeção e definir a projeção do arquivo se você souber. Tá? O problema é que muitas das vezes a pessoa não sabe qual é a projeção. Né? Em geral, a gente trabalha mais com geográfica, CIRGA 2000 ou WGS 74, vai depender muito. Mas no Brasil a gente tem que trabalhar com o sistema CIRGA 2000, a projeção CIRGA 2000. Então, e dentro do PRJ tá lá, ó, a projeção. Ó. Aqui no caso é uma projeção antiga que a gente não está em desuso, a gente não está usando mais, que é a SAD 69, né? E ela foi convertida para CIRGA. Hoje em dia a gente trabalha mais com CIRGA 2000, né? Que que ela não é topocêntrica, né? Ela é geocêntrica, a CIRGA 2000. Pois bem, o formato de CAD, né?
A gente pode abrir formato de CAD, que é o DXF, o DWG ou o DGN, que é do MicroStation. Dê preferência para o DXF, que é o formato mais simples de se abrir arquivo CAD. DWG, a gente tem problema com versões do AutoCAD. As versões mais novas do AutoCAD, elas não, se você salva o arquivo na versão mais nova, se você tiver um AutoCAD antigo, ele não vai conseguir abrir esse DWG. Então, mas já DXF não, DXF ele vai conseguir ler, qualquer software vai conseguir ler. E o DXF é o formato padrão de transferência de desenhos CAD, tá? Então é Design Export Format, por isso que é DXF. E raster, imagens, a gente salva sempre imagens sempre no número de linhas e colunas, né? Formando uma matriz, né? De N linhas e N colunas. E o formato mais utilizado é o formato TIFF. As pessoas salvam em outros formatos, mas o TIFF ainda é o formato mais usado. Tá? Então, sempre que você fizer a conversão de dados vetoriais para raster, o raster ele perde em termos de precisão. Tá? Imagina um ponto aqui. E se esse meu pixel tem 50 metros por 50 metros, 100 metros por 100 metros, e esse ponto é um poste. Então, quando se eu marcar um poste como um pixel de 100 por 100 metros, eu não tenho a precisão do poste. Já no vetorial, não. No vetorial tem o sistema de coordenadas XY que vai definir exatamente a coordenada realmente do poste, onde foi coletado, né? E também quando você converte de linha para polígono, para raster, você tem essa configuração que você vê que se ele triscar numa quadrícula, ele seleciona ela. Por isso fica assim, ó. Quando você pega uma linha de alta tensão, um igarapé de 30 metros, se isso aqui for 50 metros, por exemplo, você vê que ele seleciona uma largura maior do que é o real, né? Então, quando o rio foi muito, muito fino, né? Então você tem essa configuração e deixa de ser caracterizado. A mesma coisa quando você pega o polígono, né? A borda, ele se perde a borda não fica bem definida, então ele fica nesse padrão quadriculado, na escadinha, né? Não é um padrão bonitinho, né? Então, quando tem imagem raster em vetorial, você dá zoom. Quando você dá zoom no vetor, a qualidade do contorno é preservada. Quando você dá zoom no raster, ele perde resolução. Então aqui é como baixar os dados. Pois bem, então vamos lá para o QGIS. Eu vou mostrar para o QGIS aqui. A gente vai mostrar fazendo como fazer, tá legal? Deixa eu... Então esse aqui é o ambiente do QGIS. A gente tem... Eu vou passar os arquivos para vocês, vou deixar lá no Cigar, tá? Todos os arquivos que a gente for usar aqui vão estar no Cigar e vocês podem baixar. Então aqui, ó, eu vou adicionar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa tela aqui a gente chama de Canvas, tá? É a área de trabalho do QGIS. Aqui é a área de gerenciamento das camadas que eu vou estar carregando. Eu tenho as caixas de ferramenta que posso ser acessar por aqui, ó, caixa de ferramenta, tá? Caixa de ferramenta aqui, ó, processamento de caixa de ferramenta. Existe, vamos supor que não está aparecendo camadas, ou que vocês clicaram no xizinho, sumiu a camada. Aí vocês ficam no desespero, como é que faz? Por isso que eu gosto logo de mostrar. Sumiu aqui a camada, você vem aqui em exibir. Painéis, está aqui, camada, tá? Ele ativa de novo, tá bom? Eu gosto sempre de mostrar, porque normalmente as pessoas perdem, apagam no início e ficam desesperadas aí para saber como é que faz para abrir isso aqui. Então pronto. Nós temos isso aqui, quando ele salva com um projeto, tá? O QGIS, ele salva em projeto. Então, tudo que tu abrir, tudo que tu fizer aqui fica salvo no projeto.
Outra coisa, aqui embaixo ele vai mostrar o sistema de coordenadas, vai mostrar a definição de escala. Posso dar zoom, eu defino uma escala e clico no cadeado para preservar aquela escala, para não mexer na escala, porque às vezes é o seguinte, tudo que tu for escrever, tu tem que escrever na fonte para aquele mapa daquela escala. Então, se o meu mapa vai ser na escala 1 para ser 1000, então eu tenho que trabalhar aqui na escala 1 para ser 1000. Tá? E se a letra não aparecer direito na escala 1 para ser 1000, é porque na impressão não vai aparecer. Então, você tem que ajustar aqui para que na escala que você vai imprimir o mapa fique preservado aqui. A rotação e aqui a projeção, tá? Sistema de projeção. Então, vamos abrir um arquivo, tá? Eu passei para vocês o arquivo do limite dos municípios aqui em torno do Pará. Então, você vem aqui, ó, gerenciador de fontes de dados, você vai clicar. Bom, aqui no gerenciador de banco de fontes de dados, a gente tem aqui, ó, tem abrir arquivo, abrir um diretório com vários arquivos, ou seja, tu clica no diretório e vai abrir todos aqueles que estão lá. Eu posso abrir um banco de dados, eu posso ter um banco de dados no meu computador, na minha rede, e eu vou abrir aquele banco de dados. Protocolo HTTP, eu posso abrir um arquivo da internet. Enfim, esse OGC API deve ser um aplicativo, mas eu nunca usei isso aqui, tá? O que normalmente a gente usa é arquivo mesmo, diretório ou banco de dados, né? Mas é mais arquivo que a gente usa. Então aqui, ó, eu posso clicar vetor. Então aqui é para abrir arquivo vetorial, tá? Então pontos, linhas e polígonos. Aqui eu vou abrir raster, posso abrir imagem de satélite, posso abrir um mapa escaneado, enfim, abrir imagem. Sempre que for imagem é aqui, TIFF, JPEG, PNG, enfim, raster aqui. Se eu tenho um arquivo de malha triangular, né, de modelos de malha, então eu venho aqui, abro aqui na opção tipo de malha, que são arquivos que têm uns formatos específicos. A nuvem de pontos são arquivos provenientes de levantamentos de LiDAR ou de aerofotogramétrico. Você faz um levantamento aerofotogramétrico ou levantamento com laser, LiDAR, a gente tem uma enxurrada, um arquivo de vários pontos que a gente chama de nuvem de pontos de coordenadas, né? Então, são arquivos muito pesados, né? Então, tem uns formatos específicos XYZ que permite você abrir essa nuvem de pontos e trabalhar em cima e processar os dados. Bom, eu tenho aqui o arquivo de texto delimitado. Toda vez que você salvar um arquivo de texto, você pode abrir ele, e aí aqui no arquivo de texto você pode abrir o arquivo, definir o nome do arquivo, você pode definir se é um arquivo que tem coordenada geográfica, você tem que clicar aqui, arquivo de ponto, e me dizer para ele onde está o X, onde está o Y. A gente vai fazer esse teste já. E se for uma tabela de amostra vamos supor, eu tenho os pontos e eu tenho informação de análise química dos pontos, então essa análise química ela não tem coordenada, é só a amostra e o resultado da análise química. Ou então o mapeamento geológico, tem os pontos da superfície de qual é a rocha que está ali aflorando, ou o tipo de solo que ocorre naquele ponto, né? E GeoPackage é um formato novo da Ansys, tá? Ela permite salvar pontos, linhas e projeto em si num único arquivo, né? Todos os arquivos vão estar dentro desse GeoPackage, né? Ele vai trabalhar em cima. Arquivo de GPS, eu posso abrir arquivo de GPS com formato de GPX direto, tá? Então posso pegar os arquivos de GPS, salvar em formato de GPX e ler aqui direto. E aí a gente vai entrar com a questão de banco de dados, SpatiaLite, PostgreSQL, que esse é livre, né? Barato e poderoso. Aí tem da Microsoft, né? O MSSQL, que é da Microsoft. Esse SpatiaLite ele é menos robusto, né? Um de dados pequeno. O Oracle é um baita banco de dados poderosíssimo, caro pra caramba, né?
normalmente em grandes corporações, né, em supermercado, redes, enfim, e usa esses bancos de dados mais robustos, né? Você tem acesso à camada virtual. Esse SAP HANA aqui, eu não sei o que é novo isso aqui. Tem alguns que são novos aqui que eu não conhecia, que eu estava vendo que entraram novos aí. Então esse SAP HANA eu realmente não sei o que é um formato específico aí. Aí vem esse WMS, WFS, WCS. Esses três aqui são servidores de dados. Por exemplo, o INCRA permite que você abra os bancos de dados dele. Você pode visualizar, você não pode alterar, mas você pode visualizar. Então, esses formatos ele permite você abrir a internet, configurar às vezes. Cada um tem uma configuração específica, uma peculiaridade. Então, tem uns que permitem eu salvar no meu computador, tem outros que não permitem eu salvar, só visualizar. Tem uns que permitem eu ver sem alterar nada, tem outros que permitem alterar. Então, são esses três formatos aqui de arquivos disponibilizados via internet. Aí tem arquivo de mosaico de vetor, tem arquivo de cena 3D, o servidor do ArcGIS, e tem esses dois aqui, SensorFing e Stack, que são novos, que eu nunca usei, desconheço aí também, mas são bem pouco usados aí, que eu nunca entraram agora, tá? Recentemente, dessas novas versões, mas não sei qual é a aplicação deles, para te falar a verdade. Pois bem, então a gente vai trabalhar. Deixa eu mostrar aqui o arquivo que eu quero que vocês vejam. Deixa eu ver aqui. Eu salvei aqui para vocês um arquivo. Deixa eu ver onde está ele. A gente vai fazer assim, ó. Tá. Beleza. Eu passei um arquivo de texto, tá, para vocês. Aí vocês vão pegar esse arquivo de texto e vão abrir eles. Bom, esses aqui são os pontos aqui, tá? Então, na verdade, aqui eu tenho um identificador, um ID. Eu tenho um nome, tá? O nome. Eu tenho a coordenada norte e a coordenada leste. Repara o seguinte, eu vou entrar aqui no final aqui. Vocês vão dar uma pausa aí para copiar isso para vocês aí, tá? Posso até depois deixar lá no Cigar lá para vocês baixarem direto. Mas eu quero mostrar aqui como é que funciona aqui para entrar com uma coordenada, tá? Como é que funciona aqui? Aqui vai funcionar da seguinte forma. Você vai entrar aqui, vou dar um exemplo aqui. Você vai escrever ID, tá? Aí usa aquele botão em cima do caps lock ali, que é o tabulador. Aí você escreve nome. Aí tabulador de novo, norte e leste. Então, cada vez que eu uso o tabulador, entende que isso aqui é uma coluna. Então, aqui eu vou pegar aqui os dados aqui das coordenadas, e vou dar Enter aqui, ó, Enter. Aí eu aperto aqui o Ctrl V, né? Então, aqui, ó, digitei 1, aí aperto o tabulador, vai aqui pro nome aqui, ó. Aí, aqui, ó, eu vou clicar de novo aqui no tabulador, né? Aqui eu grudo no 1, aperto o tabulador, ó, aí coincide com N aqui, ó. Só que agora, repara só o seguinte, esse número aqui, ele é maior do que onde vai cair aqui o tabulador do leste, aqui, ó. O leste cai aqui, tá vendo? Bem em cima do zero. De tal forma que eu não posso usar o tabulador aqui, depois desse aqui, eu não posso usar aqui nessa linha, porque está sendo ocupada. Então, depois que eu digito aqui o número, eu clico no tabulador. Então, ele vai entender que essa coluna aqui, ela é desse tamanhão aqui, e daqui ela passa para outra coluna aqui, ó. Tá? Então, essa coluna aqui vai ser a coluna do leste.
a mesma coisa aqui, ó. Eu vou dar Enter aqui no final aqui, ó. Eu vou botar 2. Aí eu escrevi marco 2. Aperto Tab. Aí entro com a coordenada aqui. Entro com a coordenada. Aí depois entro com outra coordenada aqui. Tá? Então eu uso o tabulador e o Enter para mudar de linha. Tá bom? Então aqui, ó. Eu não vou mexer nisso aqui. Então, você vai digitar todas essas coordenadas aqui, tá? Dá uma pausa aí para você pegar isso. Aí depois que você pegou essa coordenada aqui, eu quero salvar. Você pegou essas coordenadas aí, você vai aqui no que salva como texto separado por tabulação, tá? Na hora que você abrir aqui, você vai salvar aqui. Você vem aqui, ó, salvar como. Aí você salva como texto, documento texto, tá? E aí você vem aqui no QGIS e vem aqui, clica aqui, ó. Agora você vai abrir texto delimitado, que é um arquivo de texto, né? Aí você vai clica aqui para aqui nome do arquivo, você vai procurar lá. Aqui Fazenda 1. Aí você vai procurar marcos, o arquivo salvar-te, né? O marco topográfico, no meu caso eu salvei como nome de marco topográfico. E aí, ó, tá como tabulação e ele já entende direitinho aqui que é um número inteiro, que aqui é texto, que é com string, com caracteres, né, de alfanumérico. E aqui eu tenho as coordenadas em decimais, ó. Então, repara que este arquivo aqui é um arquivo de coordenadas, tá? Tem norte e leste, então tem que clicar bem aqui, ó, coordenadas. Agora, eu vou botar aqui, quem é o X? O X aqui está variando no eixo X, é o leste. Então, eu ponho aqui leste. Se tivesse longitude e latitude, ele automaticamente ia reconhecer e já colocar aqui, tá? Mas como está em UTM, você precisa indicar aqui. Então, Y é o que está variando no eixo Y, é o norte, sul, né? Então, aqui norte. Beleza. E aqui ele está na coordenação de coordenadas Sirga 2000 UTM Zona 22. Repara só, é Sirga 2000, que é obrigatório, né, trabalhar com Sirga 2000 no Brasil. A zona UTM 22 do hemisfério sul. Então aqui é só apertar adicionar, ó. Tá aqui o meu limite aqui da minha propriedade, tá certo? Os vértices da minha propriedade. Bom, você criou esse vértice aqui, mas ele está virtual apenas, tá? Está com uma tabela. Então você vai pegar aqui, ó, clica com o botão direito do mouse, você vai exportar isso, salvar esses elementos aí, tá? Você clica nesses 3 pontinhos aqui para indicar onde você vai salvar. Eu vou salvar desde Fazenda 1 aqui. Vou criar uma pasta aula, para não misturar com meus outros arquivos. Aula. Resultados. Então tá aqui. Então esses aí vão ser meus marcos. Então você define o marco, define a projeção. Aqui a codificação, pessoal, você vai ver depois. Aqui deixa como tá, mas se por acaso você tá com Mac ou tá no Linux e aí vou trabalhar com Windows, aí normalmente dá problema com os caracteres de acentuação e você tem que definir a codificação correta lá do arquivo. Mas em geral é isso aqui, ó. Você vai definir a projeção e vai dar o nome aqui do bichinho aqui do arquivo que você vai salvar. Aperta OK. Pronto, ele salvou aqui os meus arquivos aqui, ó. Estou em amarelo aqui. Bom, aí chega uma parte que você... eu não quero essa bolinha amarela, eu quero uma coisa mais bonitinha, professor. E aí, vamos mostrar como fazer isso aí, tá legal? Então aí você vai lá no teu QG, no teu Google, e aí você procura aqui, ó, você escreve SVG, você escreve aqui SVG,
free. E aí, ó, tem vários sites que disponibilizam essas figurinhas, esses ícones, essas coisinhas aí, tá? Então eu venho aqui, SVG Repo aqui, ó, esse aqui, vou nesse aqui mesmo. E aí eu vou começar a procurar um ícone que me agrade, tá legal? Tem uns que dizem que é gratuito, mas depois você vê que é pago o negócio, tá? Então, às vezes você tem que procurar aí. Mas tem uns que são gratuitos mesmo, esse aqui é gratuito, eu acho que a maioria desses aqui é gratuito. Mas pode ser que tenha ícones aqui que sejam pagos, tá? Bom, eu vou escolher um qualquer aqui, deixa eu só pegar aqui um ícone aqui para mostrar para vocês aqui, pegar um arquivo de ponto aqui. Deixa eu ver aqui um bonitinho aqui. Tá, vou pegar esse pin aqui, tá legal? Eu clico nele e aí aqui ó, tem a opção de salvar, tá? E aí eu vou salvar aqui no meu computador. Repara só o seguinte, aqui no meu computador eu tenho um diretório projetos, tá? Onde eu salvo tudo. E dentro desse projeto eu tenho padrões, tá? E dentro desse padrões eu tenho o diretório ícone Jammer, por exemplo. Aí eu posso salvar aqui dentro de Jammer aqui, ó. Eu posso salvar aqui, dar o nome de Marco 01. Bom, salvei lá Marco 01, tá certo? Agora eu quero chamar um negócio para você o seguinte. Quando você salva, você cria uma pasta no teu computador onde você vai salvar todos esses ícones. Você pode organizar por pontos, linhas e polígonos. Você pode organizar por tema. Você pode arrumar isso no teu computador. E aqui, quando você vem aqui em configurações, opções, tá? Aqui em sistema, aí você tem o caminho para encontrar um símbolo SVG. E aí tu vem aqui e põe aqui o teu caminho aqui para botar, tá? Tu podes eliminar uns que tem aqui, enfim, isso acaba deixando o computador mais lento, tá? Então tu cria uma pasta no teu computador aqui, eu tenho várias pastas que eu tenho para placa solar, aqueles variados, né, mistureba aqui. Eu tenho norte, enfim, eu tenho vários aqui que eu vou arrumando. Pois bem, daí tu vem aqui, adiciona, aí tu procura lá a pasta que tu vai querer salvar e seleciona a pasta e que fica cadastrada aqui. Ou seja, toda vez que a gente for procurar, vou dar um exemplo aqui. Na hora que eu dou 2 cliques aqui no marco, ó, vem aqui, ó. Eu posso vir aqui, eu posso dar 2 cliques. Eu posso clicar com o botão direito do mouse e propriedades, tá? E aqui eu venho aqui, ó, símbolo simples, tá bom? Então eu venho aqui, em vez de símbolo simples, ó, é marcador, aí eu clico símbolo simples. Existe algum já que eu vou salvando, posso deixar aqui. Se eu clicar aqui em marcador simples, eu tenho esses exemplos aqui embaixo, ó, que eu posso estar utilizando. Mas eu não quero nenhum desses, eu quero usar um marcador SVG. Aí eu clico bem aqui, ó, onde vem tipo de camada símbolo, vem aqui, ó, marcador SVG. E aqui é que é a parte bacana. Repara que ele fica um pouco lento para procurar o diretório lá. Então aqui, ó, eu tenho os meus arquivos e aí eu tenho meus ícones aqui todinhos, ó. Jammer. Acho que foi esse diretório que eu gravei aqui. Deixa eu abrir aqui. Aí fica um pouco lento, mas é porque eu tenho muito diretório. Tenho que dar uma arrumada nisso. E aí, ó, eu não sei qual foi o arquivo, mas acho que era esse aqui, sei lá. Então eu posso escolher lá, eu salvo na minha pasta e ele vai disponibilizar para mim aqui todos os ícones que eu vou armazenando aqui, vou salvando e vou deixando aqui, ó. Tá? Então eu vou pegar aquele ali, ó,
escolher um qualquer aqui, pegar esse aqui. Acho que foi até esse que eu escolhi. Mas olha como ele tá pequenininho, então eu tenho que vir aqui, ó, em vez dessa largura 2, altura 2, eu ponho 6 aqui, ó, não sei não, vou botar 3, 4, tá bom, 4. Dou 4 e aperto Apply, aplicar, ok, tá? Então tá aí meus pontos, configurei com a simbologia que eu quis, tá? Eu posso até aumentar, né? Ficou pequeno, né? Posso vir aumentar. Então aqui tá 4, então tá 6. Tá bom, 6 tá. Então tá aí, ó, 6. Eu posso apagar isso aqui, que isso aqui não vai me servir mais para nada. Eu posso aqui adicionar uma nova camada. Então aqui eu vou criar uma nova camada. Eu vou criar uma nova camada. Eu vou escrever aqui, criar nova camada, shapefile, criar nova camada shapefile. E aqui eu vou escrever aqui, aqui é o marco, aqui eu vou escrever limite fazenda 1, tá? Isso aqui vai ser a poligonal, então aqui eu escrevi limite fazenda 1, a geometria é geometria de polígono, que eu vou traçar o polígono, a projeção, aí é o seguinte, a projeção, repara que aqui está 4674, tá vendo? Eu posso botar aqui Sirga 2000, vou botar bem aqui, ó, 22 Sul. Então aqui, Sirga 2000, esse é bem aqui, ó, 31982. 31982, Sirga 2000, UTM Zona 22 Sul. Você clica aqui nesse globinho, aí você pode escrever aqui, ó, 31982. Aí você vai estar lá escrito, ó, 31982, Sirgas 2000, UTM Zona 22 Sul. Aí você seleciona, normalmente vai selecionar aqui pela primeira vez aqui, depois vai ficar aparecendo aqui como as últimas projeções que tu usaste. Então aqui, ó, 31982, ok. Ele vai salvar isso na projeção TM. Tá? Agora aqui eu posso criar um campo ID. Se eu quiser, o nome da fazenda. Nome. E mando adicionar aqui, ó. ID e o nome. O ID ele cria automático e o nome depois. Sempre ele vai ter que ter o ID. Pois bem, tá aí, ó. Criei o nome, deixei na qualificação TF8, polígono, botei aqui a projeção e aperto OK. Bom, aí vocês já devem ter visto no CAD que tem a opção de a gente grudar, na hora de desenhar, para ele grudar nesses pontos aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Você vai lá em projeto, tá? Opções de aderência. Então, o que você vai fazer aqui nessa opções de aderência? Você vai dizer para o sistema, para o computador, que você quer habilitar a aderência, esse snap, né, do AutoCAD. Aí, em vez de ser todas as camadas, você vai configuração avançada. Então, na configuração avançada, tu vai deixar aqui marco, ou seja, ele vai grudar no marco, aí deixa a tolerância 12 e pode evitar sobreposição, mas ele não está ativo, então deixa só isso mesmo. Então, só ativa o marco, tá legal? Posso fechar aqui. Agora, a gente vai digitalizar esse limite da fazenda. Então, a gente vem aqui, ó, clica na canetinha, essa amarela, para deixar em edição. E aí, ó, quando você clica na canetinha amarela, essas opções aqui ficam disponíveis, tá? Essas aqui a gente vai aprender elas todinhas. Então aqui, ó, adicionar polígono. E aí você vai fazer o seguinte, esse é o primeiro ponto, então vem aqui, ó. Repara quando eu aproximo, ele fica lilás aqui, ó. Ou seja, ele está funcionando o snap. Então cliquei, opa, cliquei e cliquei. Depois que eu cliquei no último ponto aqui, ó, poligonal remontado, eu clico com o botão direito do mouse. E aqui, ó, ele pede para botar um identificador, aí eu vou botar a fazenda
deixa eu fazer em branco. Pode escrever o nome qualquer lá. Sem querer, apertei que sem querer fechou. Mas eu posso editar? Posso editar. Posso clicar aqui, ó, na Fazenda. Você pode clicar com o botão direito do mouse, abrir tabela de atributos. E aqui no nome você põe aqui Fazenda. Eu vou botar com o meu nome, Jamer. Você pode botar com o seu nome, tá legal? E aí salva, ó. Retira da edição aqui no amarelinho. Tá lá. Beleza? Bom, agora eu vou ensinar para vocês. Vocês vão aprender a calcular a área, calcular o perímetro, calcular as coordenadas, tá? Pois bem, então vamos lá. Então aqui no marco a gente tem as coordenadas já, tá? Mas se eu não tivesse a coordenada, como é que eu faria, tá? Aí você clicaria aqui na canetinha, aqui, ó, tá? Na canetinha. Aí você vem aqui, você pode primeiro adicionar o novo campo, mas se você quiser, você pode vir direto aqui, ó. Você vai clicar nesse abaco aqui, e aí você vem aqui, criar um novo campo. Aí você vai colocar aqui X, né? Eu vou botar Y, que é para ficar igual como está a ordem lá. Y, que é a coordenada norte-sul. Aí você põe número decimal, botar 15 por 5. E aí, pessoal, aqui é o seguinte, aqui você vai fazer assim, ó. O que eu estou fazendo? Estou criando uma nova coluna aqui. Como é o nome dessa coluna? Y. Ela vai ser o número decimal com 15 casas, com 5 casas decimais. Aí, aqui que eu tenho aqui geometria. Cadê? Geometria. Geometria. Então, aqui na geometria, eu posso inserir a comando cifrão X. Ou eu posso clicar aqui na geometria, clicar em cifrão X, ou eu posso vir aqui e escrever cifrão X. Tá? Eu escrevi cifrão X. E aí é o seguinte, eu estou criando a coluna Y, na verdade é a coluna Y, né? Então é cifrão Y, tá? Então, criando a coluna Y, estou mandando calcular a coordenada cifrão Y, que é para a coordenada em Y, e dou OK. E aí ele cria para mim as coordenadas no eixo Y. Eu vou fazer o mesmo para o eixo norte. Clico aqui, ó. Eu vou clicar aqui e botar o Y, o X, né? Número decimal. Vou usar o mesmo sistema que eu usei para o outro. 15 por 5. E aí eu clico em cifrão X. Tá? Aqui é a coordenada 800 mil, alguma coisa. E aperto OK. Então, de tal forma que ele está criando aqui um sistema de coordenadas, tá bom? Beleza, esse aqui é para achar a coordenada. Vou tirar aqui, vou salvar e tirar da edição aqui, tá? Sempre tira da edição, né? Toda vez que tu clicar aqui, tu pode editar tanto o vetor quanto a tabela de atributos, tá? Eu tirei aqui, agora bora pro polígono aqui. Isso aqui é o ponto. Agora bora pro polígono. Aqui no polígono, dá 2 cliques aqui nele, eu posso mudar a cor que eu quiser aqui. Eu posso, quero botar um cinza claro. Tá aí, ó, cinza claro. Eu quero deixar vazado, não quero isso aqui. Então você vem aqui, ó, preenchimento simples. Se você deixar, aqui você escolhe a cor do preenchimento. Aqui você escolhe o estilo de preenchimento. Esse aqui é chapado, ou seja, cinza para todo o polígono. Eu quero quadriculado. Então vem aqui em cruz aqui, aí você muda aqui a cor, tá, da quadrícula, né? Aí você escolhe depois a cor da quadrícula para ficar bonitinho. Aqui o traço, eu quero traço mais grosso da borda, né? Tá aqui, ó, traço da borda. Bom, pois bem. Não quero isso aqui, eu quero sem pincel, vazado. Então tu clica aqui, ó, sem pincel, ele vai ficar vazado aí. Aperto OK. Ó, vai ficar vazado, tá? Pois bem,
Agora bora mexer com a tabela de atributos para calcular a área e calcular o perímetro, tá? Então aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, calcular a área, calcular o perímetro. Então você vem aqui, abre a tabela de atributos. A tabela de atributos pode clica no que tu quer calcular, né? Então eu quero trabalhar em cima do polígono. Eu posso dar 2 cliques aqui, ó, abrir com o botão direito do mouse, abrir tabela de atributos, ou clico bem aqui, ó, abrir tabela de atributos. Né? Pode ter outra maneira de chamar aqui por cima aqui também. Clicar em exibir. Exibir não, é exibir. Era exibir, né? Cadê? Deixa eu editar. Ficava aqui, agora eu não estou achando. Mas ficava aqui, deixa eu ver aqui. Camada, abrir tabela de atributo, F6, desculpa. Aqui, tá? Então eu posso vir aqui, ó. Eu posso vir aqui no camadas, abrir tabela de atributos. Eu posso vir aqui, abrir tabela de atributos. Ou eu posso vir aqui com o botão direito do mouse, abrir tabela de atributos. Tem várias maneiras de chamar. Então tá aqui, ó. Eu quero calcular o perímetro disso aqui, desse polígono. Então eu venho aqui, ó, clico no ábaco de novo, põe em edição, né? Torna em edição, clica na caneta amarela, clico no ábaco, e aí eu vou botar aqui perímetro. Vou chamar de perim, tá? Número decimal. Eu vou botar 2 casas decimais só. Aí aqui eu vou lá na geometria de novo, ó. Geometria. Aí na geometria existe o cifrão perímetro. Cadê? Deixa eu ver onde está o perímetro. Cifrão. Perímetro. Aqui o cifrão perímetro. Então aí calculou aí, o perímetro de 5.416, tá? Eu queria só mostrar um negócio para vocês, que aqui, ó, onde está o EPSG, tá com coordenadas geográficas. Então eu vou mudar lá para o UTM. Clico aqui, ó. 2 cliques, clico lá, 31982, siga 2000, né? E eu dou aplicar. Não está aparecendo 31982. Então escreve aqui no filtro 31982. Vai aparecer aqui embaixo. E tu clica aqui, aplicar, OK. Então a gente calculou o perímetro. Está aqui, ó, na tabela de atributos. A gente calculou o perímetro. Está lá o perímetro. Eu quero calcular a área disso. Então eu venho de novo no ábaco. Vou escrever área. M quadrado. M2, metro quadrado. Vou botar aqui número decimal. Vou botar 15. Botar 3. Deixa 3 casas decimais. Então aí, ó. Eu posso vir de novo lá na geometria, cifrão área. Ou então eu posso escrever aqui, ó, cifrão área, tá? Sem acento. E aí aperto OK. Repara que o valor que ele vai calcular é valor em metros quadrados, tá? Aqui é metros quadrados. A área, o padrão é metros quadrados. Eu não quero metros quadrados, eu quero em hectares. Beleza. Então eu vou clicar aqui, a área. HA, hectares. Botar aqui de novo. Decimal. Quinze por 5, tá certo? E aqui eu vou botar aqui, ó, cifrão área. Dessa vez eu escrevi. Só que é o seguinte, é metro quadrado. Se eu quiser transformar de metro quadrado para hectares, eu tenho que dividir por 10.000. Porque 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então tá aí, ó. Dividir a área pelos 10.000 para dar em hectares. Aí aqui ele mostra para a visualização, ó. Vai dar certo, está mostrando aí. Então são 148 hectares, tá? Pois bem, então aí eu tenho um perímetro e tenho a área. Pessoal,
Rapidamente, eu quero mostrar para vocês como inserir. Aqui eu já vou salvar aqui, ó, tá? Fecho aqui. Eu tenho os pontos. Eu quero botar um pouco maior. Posso botar maior. Acho que nem ficou aqui que eu escrevi naquela hora 6 aqui. Acho que não foi o 6. Agora eu quero que apareça o nome aqui do lado dos pontos. Como é que eu faço para aparecer? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai aqui, propriedades, clica com o botão direito aqui, propriedades. Ou então, clica, dá 2 cliques. Sempre uso 2 cliques. Então aqui, lembra que a tabela de atributo lá tem um nome, né? Aqui, ó. Na tabela de atributos desse ponto, aqui, ó. Eu tenho um nome, ó. O name que é o nome do marco. Eu quero que apareça o name do lado do ponto. Está na tabela de atributos desses vetor aqui. Então, dou 2 cliques. Aqui eu tenho rótulo, ó. Embaixo da simbologia eu tenho rótulo. Aí eu clico aqui, ó, rótulo individual. Aí já pega aqui o name aqui, ó, já põe o name, tá? Então aqui já põe o name. Então aqui eu vou botar o name, texto. Eu quero o Arial. Então escolher aqui opção aqui. Vou botar aqui uma qualquer aqui só para ficar bonitinho. Eu quero botar Arial, que ela quer mais uma fonte mais espessa. Então, para escolher uma qualquer aqui, só para. Vou escolher essa pinha aqui. Vou escolher o Arial. Caramba. Escolher aqui Arial. Eu tinha um mouse, não sei se. E aí esqueci na sala, estou usando o mouse aqui antigo aqui que está com problema. Aí ele sai aqui. Vou botar aqui a Avenir Next LT Pro Bold. Mas vocês podem escolher o Arial, tá legal? Aqui eu vou botar tamanho 12. E aqui, olha, eu vou escolher esse buff aqui, ó. Buff, põe o desenho de buff e aqui botar uma cor amarela. Aí fica esse desenho com a cor amarela aqui, bordeando o texto, tá? Então o marco 1 e o marco 8 são os mesmos pontos, que é o fechou poligonal. Beleza? Então aqui, ó, a gente colocou aqui. E aí, a nossa aula vai terminar aqui. Eu vou deixar para vocês um outro exercício para vocês fazerem, tá? Vocês vão pegar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Espera aí, um minutinho. Aí, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar essas coordenadas que estão aqui, tá? Vocês vão digitar no bloco de notas e vão fazer exatamente criar o ponto e vão criar o polígono, tá certo? E na próxima aula a gente vai utilizar tanto um quanto o outro. Então esses arquivos salvem, tá? Salva no pendrive, leva no pendrive para a sala de aula. Tá? Se tudo der certo, você leva no pendrive para a sala de aula, a gente vai utilizar esses arquivos em sala de aula, tá bom? Então façam. Né? Eu vou pedir para vocês enviarem os arquivos Shapefile, esse arquivo Shapefile no dia da nossa aula. Eu vou pedir esse arquivo, tá legal? E aí vocês vão enviar para mim lá, beleza? Então tá aí as coordenadas. Eu quero que vocês criem esse arquivo, tá? Igual como a gente fez hoje com os pontos que a gente fez aqui. Então aqui, ó, vocês vão exatamente fazer da mesma forma que a gente tirou esse daqui, tá? Eu salvei um arquivo
um arquivo de imagem, vocês vão abrir aí, ó. Clica lá, raster, aí vocês vão procurar dentro do arquivo chamado, eu salvei aqui para vocês, o arquivo do Google 1XML. Esse aqui, ó, Google 1XML. Vocês vão abrir esse arquivo aí. Aí vocês vão botar, tem que ter internet, tá? Aí vocês vão botar aqui para baixo ele. Então tá aqui a nossa área, ela fica localizada aqui, ó. Ele tem essa área verde e tem essa área aqui de produção, de plantação, tá? Eu quero que vocês gerem esse arquivo, né? Vocês vão fazer com aquele outro arquivo que eu passei para vocês terem essa ferramenta. Aqui nós temos as ferramentas de lupa, tá? De zoom, de aproximação, né? De afastar. Aproximar, você tem a ferramenta da mãozinha para mover. Aqui você define a escala que você quer visualizar o teu mapa. Aqui está muito pequeno, então aí vai botando aqui, ó. De tal maneira que você vai definindo aqui a escala que você quer trabalhar, tá bom? Aqui eu botei 1 para 11.000. Botar 1 para 10.000. Tá 1 para 10.000 aqui, ó. Tá aqui na tela. Aí eu posso deixar o cadeado para ele não mover. Aí eu não tenho como afastar aqui. Quando eu afasto aqui, na verdade, estou mexendo na lupa, tá? Eu estou mexendo na lupa. Então quando eu afasto aqui, eu estou mexendo na lupa. Se eu tirar aqui, volta normal. Beleza? Então aí vocês. Quero que vocês gerem esse mesmo procedimento, façam para aquela outra coordenada lá, para essa outra coordenada, para gerar esse mesmo arquivo e salvar o projeto. Aqui você vem aqui, ó. Depois que você fez tudo isso aqui, né, projetou lá o TM, você vai projetar aqui, ó, salvar projeto, salvar como, tá legal? Aqui você salva esse arquivo aí. Esse aqui é o Fazenda 1. Você vai salvar a outra fazenda lá, com outro nome, né? Basicamente isso. Eu quero que vocês façam isso e na próxima aula a gente continua desse ponto aqui, tá legal? Então é importante que vocês salvarem os arquivos e lerem esses arquivos. Aprendam a fazer isso, tá bom? Beleza, pessoal? Até a próxima aula lá. Espero que vocês façam. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Né? Tem meu WhatsApp. E as pessoas que não tiverem computador, que não tem como fazer isso em casa, fala comigo que eu agendo para vocês um horário lá no laboratório para vocês usarem o laboratório para fazer o exercício, tá legal? Um abraço, um bom dia para vocês. Até a próxima.